Irmãos, eu quero dizer para minha esposa, ela está aí, quase você ficou viúva, quase que ela ficou viúva. O pastor estava com dor de cabeça, e falou, vou tomar um remédio ali que estou com dor de cabeça e tu vai pregar hoje, de coração. O amém pô junto com o coração, né? Mas depois veio falando também as palavras doces, carinhosas do nosso diácono, né? Hoje diácono, futuramente amanhã será, eu tenho certeza absoluta, consagrado aí, né? E não só ele, o Whindersson, mas também a irmã Karina, o Wallace, também estiveram conosco também na escola bíblica dominical. E hoje a gente vê que são pessoas abençoadas na presença de Deus. Isso me faz ser muito alegre e feliz. Amém? Abramos nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler os versículos 4 ao versículo 6. Então somente esses 3 versículos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel 13, 4 ao 6. Podemos ler? Então todo o Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal, e os filisteus se juntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão com a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Micmar, a oriente de Bet-Even. Vendo, pois, os homens de Israel que o povo estavam, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. Amém? Podemos sentar? Aleluia! Amados, só queria fazer 3 exigências. A primeira, graças a Deus, bateria não está tocando. Poderia tirar o fundo musical, por gentileza? E a terceira, amados, me ajudem a pregar. Estamos ligados com Deus. Amém? Amém. Amados, nós bem sabemos que Israel sempre foi um povo livre. Sempre foi um povo que teve o governo de Deus em suas mãos. Israel sempre foi um povo abençoado por Deus. Aleluia! Mas nós vamos ver que Israel, agora eles começam a pedir a Samuel para que ele levante um rei que vá diante deles. Os anciões percebem que Samuel já está vencido, seus filhos não vão no mesmo caminho que ele. Então eles pedem: Samuel, nos constitui um rei. Queremos um rei como todas as nações, o rei que vá diante de nós, o rei que guerreie as nossas guerras. Aquilo soou mal o coração de Samuel. Samuel se entristeceu com aquelas palavras e orou a Deus. E Deus falou para ele: Samuel, o povo não está te rejeitando não. Esse povo está me rejeitando. Desde que tirei eles do Egito, o povo tem me rejeitado. Faz segundo o que eles te pediram. Constitui um rei diante deles. E diga para eles quais são os benefícios que o rei terá diante deles. Samuel, pois, então fez segundo a palavra de Deus e constituiu Saul como rei. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que no capítulo 13 há uma guerra eminente. Os filisteus se levantam contra Israel. Mas nós vamos perceber também que lá no capítulo 10, versículo 8, se eu não me engano, Samuel vai dizer para ele: olha, suba a Gilgal e me espere lá durante 7 dias. No 7º dia terei contigo e te farei saber o que há de fazer. Oferecerei o holocausto ao Senhor. Samuel então fala isso para Saul, e Saul sobe a Gilgal e aguarda Samuel durante 7 dias. Mas, amados, não é disso que eu queria falar. Essa palavra nos dá margem para falar a respeito dos pecados de Saul, que não foram poucos: idolatria, feitiçaria, desobediência. Também nos dá margem para falar a respeito da vinda de Jesus. Ora, pois, como, presbítero? Samuel vai dizer para Saul o dia que ele virá até ele.
Jesus não disse o dia nem a hora. Samuel demora mais do que o tempo esperado e pega então Saul desprevenido. Assim também será a vinda de Jesus. Aleluia! No tempo em que ninguém mais espera, Jesus virá buscar a sua igreja. Glória a Deus. Mas não é sobre isso que nós queremos falar. Na autoridade do Espírito Santo de Deus que é minha otorgada, eu gostaria de passar para a igreja e falar sobre os valentes de Saul, sobre os homens que estavam com Saul, sobre os convocados que estavam com Saul. Aleluia! Sobre aquele povo que estava ali com Saul, aquele povo que Saul convocou para estar com ele na batalha e na guerra. É sobre esses homens que eu quero falar, sobre esses valentes que eu quero falar. Mas primeiro, o que você quer passar para a igreja? Eu quero passar para a igreja o seguinte: quando se levanta o inimigo contra a igreja, a primeira coisa que se faz é sairmos da igreja. Mas como assim? É verdade que eu estou tentando passar para você. Quem nunca chegou para alguém e disse: mas irmão, você não era da igreja tal? Ah, irmão, era de lá sim. E o que aconteceu? Saiu porque o inimigo se levantou contra aquela igreja, irmão. Eu não quero nem saber. Abandonando o seu líder. É sobre isso que eu quero falar. Sobre os valentes de Saul, que quando se vê numa situação difícil, quando se vê que o inimigo está ali, às espreitas, uma multidão como areia na praia, eles olham, observam e começam a se esconder. Ei, Saul, tu não vai oferecer holocausto? Eu estou esperando. Samuel mandou esperar 7 dias. Aleluia! Mas Saul, os inimigos estão ali. Aí alguns, vamos conjecturar dessa forma: vou meter o pé, vou sair fora, o negócio vai ficar estreito. Eu vou sair fora daqui. E começam a se esconder nas cavernas, nas covas, nos espinhais, abandonando a sua liderança. Amados, o que é a igreja? Já parou para pensar na palavra igreja? A igreja, no grego, significa eclésia, se eu não me engano, é tirado para fora. Aqui é um local de convocação. Aqui é como se fosse um quartel-general e você é convocado para fazer o ide de Jesus, a obra de Jesus. Eu estou falando isso para mim primeiro. Glória a Deus! Eu não estou aqui dizendo para você que você não faz. Eu estou dizendo que eu preciso fazer. A igreja maranhense é rotulada de que forma? Uma igreja missionária. Aleluia! Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? É tão bom pregar aqui em cima, é tão bom sentar aqui em cima, é tão bom ser ministro, é tão bom ser missionário, evangelista, presbítero, pastor, missionária, diácono, obreiro. É tão bom. Mas se eu perguntar aqui nesta noite, quantos aqui que não são cristãos? Levante a mão. Você está entendendo? Alabando, canta, banda, calachuranda. Você está entendendo que o Espírito Santo de Deus está passando para nós nesta noite? É bom pregar aqui em cima, mas eu estou pregando para crente, para salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Enquanto as almas estão gemendo lá fora, a igreja está aqui dentro, presa entre 4 paredes. Sai para fora. Aleluia! Você está entendendo? A necessidade que nós temos de evangelizar, de sair. Mas presbítero, o negócio está bem fora. Meu amado, se tu tem medo do diabo, sai da igreja. Aleluia! Verdade! É uma triste realidade. Estamos pregando para crente, estamos pregando para salvo, estamos pregando para lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas é importante, presbítero, eu sei que é importante, mas quantas almas estão gemendo lá fora? Glória! Aleluia! Tem pessoas aí fora, irmãos, que são parentes nossos, são filhos nossos, são ex-amigos nossos, de passados, de infância. Tem pessoas que a gente passa por aí e vê na vida do crime, eles
Estou aqui, pastor, fica tranquilo, um dia eu volto. E eu fico olhando aquilo e digo, meu Deus, por que nós não saímos aí para uma caravana? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Eu sei que aqui tem muitos que gostam dessa obra. Por que a gente não pega aí um banner? Por que a gente não pega umas bandeirinhas para aí fora e sai pregando o Evangelho de Cristo Jesus no Metrópolis? Aleluia. Você tem visto isso aqui na igreja? Tem visto isso aí em outras igrejas? Não! Volta e meia fazem um movimento. Já teve aqui na igreja? Já? Permito tu ser presente? Não! Não estive presente, confesso, meu pastor, o meu erro, mas agora, desde já, nem comunhão com Cristo Jesus, manda aí o povo. Aleluia. Estou me alistando como soldado. Amém. Aleluia. Talvez você possa pensar, barba branca, ainda consigo levantar a espada do Espírito de Deus. Ainda consigo ir adiante, ainda consigo ir à frente, ainda consigo pregar o Evangelho aí fora. Os valentes de Saul abandonaram Saul no momento em que ele mais precisava. Não estou passando a mão sobre a cabeça de Saul, não. Mas também não passo a mão sobre a cabeça dos soldados que estavam com Saul. Homens que foram convocados. Você sabe o que significa o rei confiar? Convocar, olha, eu quero vocês comigo aqui na batalha. Aleluia. Eu quero vocês aqui lado a lado de mim, nessa batalha contra os filisteus. E agora você olha para trás e começa a ver que seus soldados, seus convocados, estão se escondendo por causa do inimigo. Glória a Deus, aleluia. Amados, quando eu estava na igreja, Vila Cruzeiro, era diácono, teve uma reunião, o pastor precisava de alguém para dirigir o culto nas Quatro Bicas. Não sei se alguém conhece, é logo ali depois do Parque Xangai, vai um pouquinho à frente, passa ali do Corpo de Bombeiro, entra à esquerda, Morro das Quatro Bicas, um dos piores morros ali. Merendiva também é próximo ali. E o pastor precisava de alguém para dirigir o ponto de pregação ali naquele lugar. E eu estava lá na reunião, ele disse, quem pode ir às Quatro Bicas? Na casa do pastor presbítero Sérgio Coutinho. Detalhe, casa do presbítero Sérgio Coutinho era nada mais, nada menos, uma casa que os bandidos outrora usavam para esquartejar os seus inimigos. Uma casa visada por todos eles, conhecida por todos eles. E o pastor perguntou, quem pode ir para lá? Ninguém levantou a mão. Mas presbítero, tu levantou também? Não. Fiquei quietinho. Aí o pastor falou assim, você, diácono Isomar, você vai para lá. Eu disse, amém, pastor. Bateu na minha perna e disseram para mim, boa sorte. Aleluia. Boa sorte. Vai lá, meu amado, boa sorte para você. Amados, eu quero dizer que Deus nunca te deixa sozinho na batalha. Ele nunca te abandona na batalha. Estava dirigindo ali então aquele ponto de pregação, sendo uma bênção. De vez em quando o pastor chegava ali de surpresa, e eu rapidinho, pastor, passar o trabalho. Não, só vim olhar. Eu só vim olhar, rapaz. Continua. Então dirigi aquele ponto de pregação ali, uma bênção, né? Até que um dia eu estava de serviço no domingo, não fui para a igreja. O ponto de pregação era numa terça-feira. Ninguém me avisou nada. Terça-feira me arrumei todo bobo, né? Coloquei meu ternozinho, minha Bíblia, e disse, ô glória, vou lá para o ponto de pregação. Peguei meu ônibus e desci. Quando eu desci, que entrei na rua, tudo escuro. Eu não percebi nada de estranho. Falei, tudo escuro, mas amém. Comecei a andar, a caminhar, subindo aquela rua. E de repente fui percebendo que não tinha ninguém na rua. Falei, meu Deus, tem ninguém nessa rua. Olhei para a subida do morro, Quatro Bicas, vi uma Kombi atravessada, só dava para passar uma pessoa naquele bequinho ali. Eu disse, Deus, tem algumas coisas estranhas aí, eu vou voltar. Aí o Senhor falou assim para mim, não volta não volta. Aleluia. Eu falei, meu Deus. E continuei andando ali, subindo aquela rua.
Eu disse: Senhor, coloca um varão de fogo ao meu lado e me encoraja a passar pelas 4 bicas. Eu senti um calor tão grande, irmãos, mas um calor tão grande, diferente de tudo que eu havia sentido na minha vida. Eu disse: verdadeiramente tu estás comigo, Senhor. Aleluia. Eu comecei a subir ali, comecei a chegar perto daqueles homens. Eu não conseguia enxergar a face daqueles homens. Eu não conseguia enxergar, era tudo escuro, parecia assim como se fosse aquelas, como é que se diz quando a gente, silhuetas, eram apenas silhuetas. Eu olhava assim para eles: oh meu Deus do céu, que isso, Jesus? E eles fui andando em direção a eles. Eu disse: a paz, Senhor Jesus. Eles só balançavam a cabeça, os olhos vermelhos. A paz, Senhor Jesus. Balançava a cabeça, olhos vermelhos. Eu fui seguindo, daqui a pouco passei por eles, só ouvi barulho de armas. Falei: Deus, eu vou morrer, Senhor. Eu vim fazer a tua obra, eu vou morrer, Senhor. E continuei subindo, virei o bequinho à direita, mais 2 encostados na parede, também gatilhando arma. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia. Quando eu cheguei na porta do presbítero, eu bati lá, falei: presbítero Sérgio Coutinho. Bem desse jeito assim, até um pouco mais alto. E era lá no fundo da casa dele. Ele olhou de lá, eu na brechinha do portão, ele olhando: quem é? Eu falei: sou eu, meu amado, Diácono Isomar. Quase dizendo: pelo amor de Deus, abre aí, varão. Aí ele vem, correndo: meu irmão, entra, rapaz, o que tu está fazendo aqui? Eu falei: meu irmão, vim dirigir o ponto de pregação, o que eu estou fazendo aqui? O que houve? Ele: entra aqui, vem aqui. Tu veio por onde? Eu falei: subi pelas 4 bicas. Meu Deus! A esposa dele falou: meu Deus, tá maluco? Eu falei: por quê? O que houve, gente? Não podia subir ninguém por ali, a ordem foi dada. Na época, um traficante chamado Ney Maluco, o Ney Maluco disse que não podia subir por ali, nem cachorro, nem cristão. Se subisse, ele matava. E você está aqui fazendo o quê? Eu falei: eu subi com o meu Deus, ele passou comigo naquele lugar, porque eu senti a presença dele. Aleluia. Amados, eclésia, eu agora acostumei a falar essa palavra, eu falo sempre: tirados para fora. Não tenho que temer, não tenho que temer, não tenho que temer. Sabe o que é você chegar para um traficante e falar de Jesus? Ele está esperando você falar para ele alguma coisa. Aleluia. Subimos a Merendiba não, desculpa, Chatuba. Eu, um presbítero, uma diaconisa, ou melhor, 2 diaconisas. Uma delas a gente sabia que não estava preparada. Eu disse: irmã, a senhora vai? Eu vou sim, eu vou porque eu quero saber como é que é essa obra. Falei: amém, então vamos embora. O presbítero disse para mim: melhor não levar ela, irmão. Eu falei: fazer o que? Ela quer ir? Então vamos embora, fomos. Subimos aquela rua, e como chegando lá em cima, havia um jovem com uma metralhadora atravessada, granada, pistola. Ele olhando para a gente, mais 2 aqui no canto de fuzil na mão, olhando para a gente, e paramos para falar com esses 2 jovens. Essa irmã começou a falar e começou a chorar e disse: minha amada irmã, eu quero sair da vida do crime, mas não tem como. Ela: fala para mim o que está acontecendo, quem é teu chefe? Ele falou: aquele que está lá em cima. Vamos lá que eu falo com ele agora para você sair da vida do crime. Ele: não posso, eu não tenho como. E essa irmã ficava dizendo: irmã, pelo amor de Deus, vambora. O homem está olhando para cá, de repente ele disse: ei, o que está acontecendo aí? Está com medo por quê? Tu não é de Deus? Então sobe e fala de Jesus para a gente. Aleluia. Meu irmão, pregar aqui é segurança total, cheio de soldado valente fazendo a segurança, né? Louvado seja o nome do Senhor. Estou cobertado aqui pelos pastores, ministros do Evangelho de Cristo Jesus. Uma igreja sadia, uma igreja calma. Por mais que esteja aí, se tivesse alguém pensando em alguma coisa, não faria. É fácil, é simples. Pregar aqui é fácil, irmãos. Aqui é o quartel-general, mas a igreja é tirada para fora. É onde lhe é dada as ordens, a ordenância. Não adianta nós dizermos: não, o inimigo se levantou e eu vou sair. Vai para outra igreja, vai. O inimigo vai se levantar lá também. Verdade. Você viu o que o nosso amado irmão falou aqui? O rapaz que estava visitando a igreja, espírita. Eu já fui convidado para
para estar numa gira, como te falo, né? Me convidaram. Minha esposa falou: tu é maluco? Eu disse: vamos comigo. Ela disse: eu vou nada. Eu fui convidado, fui desafiado. Infelizmente, minha filha, ela já cantou aqui. Hoje em dia está na Umbanda. Está na Umbanda. E ela disse: pai, tu não tem coragem? Eu disse: eu tenho, filha. Claro que vou. Você não vai na igreja? Vou. Eu vou nas igrejas. Eu falei: então eu vou lá. Fala lá para sua mãe santo que teu pai vai lá um dia. Eu vou falar mesmo, pai. Teve uma agora, dia 21, né, esposa? Dia 21 teve uma gira agora. Eu ainda não fui, né? Mas eu vou. Se eles entram aqui, meu irmão, por que nós não podemos entrar lá? Se eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida e a certeza de que Ele é comigo. Aleluia. Irmã Jovem Guedes, presidente da igreja da onde eu congregava, Edgar Romero, ela foi convidada por uma espírita a estar no centro dela. Ela falou de Jesus para essa mulher: eu aceito a Jesus se você um dia tiver coragem de ir no centro espírita que eu dirijo. Ela disse: eu vou. Mas ela usou de estratégia, irmã. Ela usou de estratégia. Ela olhou para as irmãs e disse assim: ó, eu tenho uma visita para fazer no morro, tal. Minhas irmãs disseram: vamos? Vocês vão comigo? Vamos sim. Não, tá bom. É dia tal. Não falou nada para ninguém. Ela começa a subir o morro com essas irmãs. As irmãs estão falando para ela: mas jovem, aonde é, jovem? Já andamos tanto. Ela: não sei. Ela falou para mim que era por aqui. Vamos andando. As irmãs tudo de vestidão, né? Aí veio um jovenzinho da boca de fumo. Ela disse: jovem, vem cá, onde fica a casa número X? Ele olhou para ela assustado. Ô irmã, tem certeza que essa casa que a senhora está procurando? Ela: sim. Ô irmã, ali é um centro espírita. Ela: é lá que eu vou, meu filho. As irmãs: ô jovem, que isso, jovem? Pelo amor de Deus, onde nós vamos fazer um centro espírita? Nós vamos lá. Ela me convidou e eu vou lá. Mas jovem, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente, jovem. Vamos. E ela foi. Chegou lá, ela bateu na porta. A mãe de santo ainda não tinha começado. Ela abriu a porta e disse: a senhora veio mesmo? Ela: vim, minha filha. A senhora não me convidou? Eu vim. Ela: meu Deus do céu. Então tá, pode entrar. Fica aí à vontade aí, onde a senhora quiser, tá? Que eu vou começar a gira. Ela: tá bom, pode começar. E cantam daqui, e tocam dali, e bate a tabaque, e cantam não sei o que, e chama fulano, chama ciclano, e ninguém baixa, ninguém desce, como eles dizem, né? E ela continua ali, observando tudo, e aqueles jovens batendo, já com a mão inchada, já de tanto bater e nada acontece. A mulher chega para ela e diz: olha, eu não sei o que está acontecendo não, pastora, mas os meus guias não estão descendo. Eu acho que é por causa da senhora. Hoje não vai ter culto aqui, não vai ter como a gente prestar homenagem a nenhum dos orixás. Ela disse: sim, mas e aí? E eu que vim aqui? Eu posso fazer alguma coisa aqui então? Ela disse: pode. O que a senhora vai fazer? Ela: posso pegar os seus órgãos aqui para me ajudar? Pode. Ela começou a cantar Corim de Fogo dentro do centro espírita. E começou a cair muita gente endemoniada naquele lugar. E para a honra e glória do nome do Senhor, a mãe de santo levantou a mão para o céu e disse: eu aceito esse Deus maravilhoso que você serve, e a partir de hoje o meu centro espírita será uma igreja. Você tem potencial de Deus, amado. Por que temer? Se nós sairmos por aí para pregar o evangelho, sabe o que vão fazer? Vem, porque eu preciso ouvir. Eu estou necessitado de ouvir. Mas você pode dizer: tem igreja, por que não vai? Não tem força para vir, irmão. Vem um ou dois ou três, e às vezes uma vez só e não vem mais. Mas se a igreja se prontificar, se os soldados convocados não abandonarem, se os soldados convocados levar adiante a palavra de Deus aos cativos e oprimidos aí fora, eu tenho a certeza
quatro paredes. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.